O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comprou em 2024 um imóvel por 9 milhões e 400 mil reais de um empresário alvo da Polícia Federal. A aquisição ocorreu cerca de um mês antes de a Justiça Federal determinar o bloqueio da residência. O imóvel pertencia a Alan de Souza Yang, conhecido como China, investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. A compra foi feita por meio de uma empresa familiar mantida pelo ex-ministro com os filhos. Um mês depois da negociação, a Justiça bloqueou a casa como parte das investigações contra o empresário. Com isso, o imóvel não pode ser vendido e pode ir a leilão em caso de condenação dos envolvidos. Lewandowski afirmou que comprou o imóvel de boa fé e que não conhecia os proprietários. Segundo ele, todos os documentos apresentados indicavam que a residência estava regular. O ex-ministro declarou que tem cobrado a regularização do imóvel ou até a rescisão da compra com ressarcimento do valor pago. A defesa dos antigos proprietários não se manifestou sobre o caso. Piotr, é outro que chama a atenção. Primeiro pelo valor, quase 10 milhões aí dessa casa. Compram casas caras, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal que ganhava 46 mil reais, depois foi ministro da Justiça. Pois bem, e dizer que não sabia e não conhecia o proprietário, a primeira coisa que se faz é uma investigação mínima ali das certidões do proprietário do imóvel para ver se ele não tem alguma ação que possa eventualmente recair sobre o patrimônio do vendedor. Vou usar uma expressão do meio jurídico agora para tentar explicar. Um sujeito é ministro da Justiça, foi ministro supremo... E segurança pública. Fazia parte e não conseguiu checar do Ministério. A idoneidade do dono da casa que ele estava comprando por 9 milhões e 400 mil reais. Ou é o caso de inépcia, ou melhor, não foi inépcia, precisa ser mais bem investigado. Claro que não. Vamos lá. Mas impressionante, como eles compram casas milionárias, sempre assim, 9 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Caro esse negócio, que negócio lucrativo que eles fazem. Eu não sabia que ser ministro da Justiça ou ministro do Supremo dava tanto dinheiro assim, mas vamos lá. A casa custa 9 milhões. 9 milhões e 400 mil reais, quase 10 milhões de reais. No Brasil de hoje, uma casa de 10 milhões, comprar, vamos lá. Aí ele compra de um sujeito que é investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. No Brasil, que hoje tem problemas seríssimos da atuação da maior organização criminosa do país, o PCC, justamente no setor de combustíveis. E o ministro da Justiça, em nenhum momento, está preocupado com isso. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Ou é inépcia, o que coloca em risco toda a atuação dele como ministro, tanto no Supremo quanto na Justiça, ou precisa ser mais bem investigado. Eu prefiro a segunda parte. Vamos investigar bem para saber o que aconteceu nesse caso, não é? Porque merece um pouco mais de clareza e transparência. Agora, toda a transação imobiliária, ainda mais nesse valor, são apresentadas as certidões do vendedor, Piotr, justamente para saber se ele não responde a alguma ação que pode caracterizar ali fraude a credor ou fraude à execução. Diga, Augusto. Bom, na revista, na edição desta semana da Revista Oeste, eu comentei trechos do discurso do Alexandre de Moraes, em que ele se queixa das vedações, ele repete essa palavra 300 vezes, né? Em mau português do discurso, ele se queixa das vedações impostas ao juiz. O juiz, ele diz a certa altura o seguinte, nenhuma outra profissão sofre tantas vedações quanto a magistratura. Só podemos, aí ele vai dizer, podemos exercer o magistério. Sim. Aí ele diz, o magistério pode fazer, não o magistrado. Aí ele usa magistrado, o magistério confunde, troca as palavras. O magistério só pode dar aulas e palestras e daqui a pouco a má-fé dos inimigos do Supremo também vão querer que isso figure entre as vedações. Aí diz que não tem dinheiro. Eles ganham o maior salário do país. Sim. Tá? Não se queixaram disso. Com este dinheiro, foi que ele comprou a mansão em Brasília de 15 milhões, pagos à vista. Ele disse que está uma coisa terrível, só pode fazer palestra e dar aula.
Daqui a pouco também vão Demonizar. demonizar, ele vai demonizar as aulas e por aí vai. Agora o Lewandowski, que também saiu há pouco do Supremo, não devia ganhar o mesmo salário de que se queixa o Moraes, porque o Moraes precisa ganhar dinheiro por fora, ou a mulher, no caso. E me compra por 9.400.000 uma casa dessa, nem verifica quem é o dono. Ele podia pedir ao porteiro do ministério dele, porque abrange a segurança pública. Vê para mim quem é, coisa que a gente faz. Pois bem, estão vivendo bem, né? Estão vivendo bem, os penduricalhos estão rendendo, ou as causas em que se metem os parentes, sobretudo as mulheres. Augusto, um advogado, porta de cadeia, para usar uma expressão chula sobre os advogados que eles usam para dizer que ele fica pegando caso ali de preso que chega pela polícia, conseguiria fazer essa checagem, porque outro, o sujeito era uma imobiliária pede as certidões para realizar uma transação imobiliária. O corretor de imóveis, Alexandre, pediria. Ou então o ministro Lewandowski até sabia quem era o vendedor, mas achou que nada iria acontecer. Agora a casa foi bloqueada pela Justiça Federal. E só mais uma informação, meses antes dessa negociação com o Lewandowski, a casa do China tinha sido vendida para a própria mulher dele, para a própria mulher do China, por 4 milhões de reais. Menos da metade do valor negociado com o Lewandowski. O apelido do cara é China. Isso, o empresário. Basta o apelido que você tem a ficha. Uma ocasião eu estava na Polícia Federal e um delegado me disse, olha, eu tenho um preso aí que soube que você estava aqui e quer te conhecer, disse que é seu fã. Eu disse, quem é? É o Fernandinho. Eu disse, não fui. Ele é capaz de pedir meu telefone. É melhor manter distância. Agora, eu sou também formado em contabilidade. Aí fiz rapidinho aqui uma conta, 9.400.000 reais para quem ganha 46 mil por mês, são necessários 208 meses, ou sejam, 17 anos. E coincide, ele ficou exatamente 17 anos no Supremo. Né? Aí vão dizer, não, mas não é possível pegar todo o dinheiro. Quase é possível, porque mora de graça, transporte de graça, almoça de graça, estando no Supremo. Né? Então, esses 46 vão além, estão tirando os penduricalhos agora, mas já tem essa mordomia toda, que não tem, por exemplo, no ministro do Supremo de um país nórdico que vai de bicicleta ou de metrô para o trabalho. Né? Nós tínhamos aqui ministro lá do Rio Grande do Sul, eu acho que era o Jaci Falcão, que passava sua própria roupa, lavava sua roupa, morava sozinho, né? Acho que era o Jaci Falcão, mas enfim. Já houve o tempo em que ministros davam bons exemplos, eram grandes figuras. Zé Carlos Moreira Alves, que eu estou citando no meu artigo aí da Oeste dessa semana, ficou 26 anos no Supremo. E quando ele saiu, o Supremo sentiu muita falta dele. Ou melhor, nós, brasileiros, estamos sentindo muita falta de um homem com esse brilho. Citado lá no voto de absolvição de Fux naquele dia, né? Citou o exemplo de Moreira Alves. Como a gente está precisando de gente com notável saber jurídico, né, e conduta ilibada. Né? Essa é a exigência no Senado. Não é sinal verde do Alcolumbre, não. Notável saber jurídico. Isso é fundamental para recuperar e conduta ilibada para recuperar o bom nome da Suprema Corte Brasileira. A indicação de Jorge Messias está batendo a porta do Supremo. Deixa eu incluir a Ana para fechar, Ana. Paula, rapidamente. Ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça, mas não conseguiu checar os antecedentes da pessoa. E aí, se a gente questiona esse tipo de situação, né, porque nós merecemos explicações, sim, aí vira um ataque às instituições. Também prestou serviços à JEF, né?
Não, só para eu... E tem o contrato com o Banco Master, É verdade. que pode ter contribuído aí Não, eu na citei. aquisição da casa. O caso da gravidade é que o tal do China aí, ele é investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. Eu mencionei a questão do PCC, que está envolvido nessas questões todas, porque não porque eu saiba de alguma ligação, eu nem sei se tem uma ligação do China com o PCC. A questão é que o tema é gravíssimo. Se o sujeito está envolvido num negócio como esse, peraí, é um cuidado a mais. Agora, dizer que não descobriu a tempo, aí não dá, né?